Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ver aqui o módulo Classify, como ele funciona e basicamente de que forma que funciona a inteligência artificial desse módulo específico. Para quem não conhece, esse é um módulo dentro do Capture, que ele basicamente o que ele faz é classifica documento, ou seja, ele entende que todos aqueles exemplos de documentos que a gente passar para ele então, uma vez que chegar um documento semelhante àquele na produção, então ele vai classificar daquela maneira. Antes de a gente falar do Classify especificamente, a gente precisa entender um pouquinho aqui do que é o Machine Learning. Machine Learning, nesse caso especificamente, é quando a gente começa a treinar o sistema para que ele se comporte daquela maneira que a gente precisa. Dentro do WebViewer Capture, vocês vão ver que tem esse módulo, que é um módulo gráfico para que os administradores do sistema consigam entender se aqueles treinamentos daquele dia, ou seja, aqueles novos exemplos daquele dia que os usuários passaram para a ferramenta, ele está ajudando a fazer essa curva de aprendizagem dele a seguir gradativa, ou se por alguma razão ela tá se confundindo com um documento similar àquele, e podendo aí até dar um decréscimo aí do entendimento do que o sistema faz para fazer essa classificação automática do documento. Ok? Então, vou mostrar para vocês aqui como que seria o cenário real disso. Tá? Então, vamos imaginar um cenário do qual vou separar por dias, mas considere que isso aqui obviamente não precisa de 24 horas para que o engine entenda que existam novos exemplos. Mas vamos imaginar a seguinte situação, estou dividindo aqui por dia, então no primeiro dia, no momento da minha configuração do sistema, eu tinha dois exemplos. Então vamos imaginar que eu tinha lá o exemplo tipo A, que eu classifiquei como A, que na verdade é esse exemplo com o ícone vermelho, e o exemplo tipo B com o ícone azul. Obviamente que isso aqui a gente está, de novo, é só uma representação gráfica, mas isso aqui no cenário real você poderia ser um RG, um CPF, um contrato, ou uma nota fiscal de uma determinada prefeitura, N tipo de situações de documentos. Tá? Então, assim, não tem, para o sistema, ele não tem nenhum tipo de limitação a qual tipo de documento que a gente vai classificar. Ok? Não vamos entrar hoje aqui no mérito de como isso realmente funciona, como é a configuração disso. Eu só vou fazer um overview aqui sobre como que é a prática do Machine Learning dentro do Classify. Então, uma vez que o meu administrador de sistema ele classificou lá, né, ou seja, ele treinou o sistema, ele deu alguns exemplos para o sistema dizendo, olha, tudo que vier desse formatinho aqui, que seja vermelhinho, nesse exemplo aqui, você deve classificar ele como tipo A. E tudo que for azul, você tem que classificar como tipo B. Então, quando chegar um monte de documentos ali, todo misturado, o próprio sistema ele vai ler cada um deles e vai fazer uma comparação. Bom, esse aqui, esse vermelhinho aqui parece com esse carinha aqui. Ou seja, sempre com a base prévia que a gente passou para ele. Então ele já automaticamente classifica. Bom, então eu recebi 4 do tipo A e 3 do tipo B. Então é assim que funciona. Mas como funciona isso na produção? Porque aqui eu falei, como é o primeiro dia, o administrador do sistema que foi lá e disse para o sistema, para ele, olha, esse é o tipo A e esse é o tipo B. E se no dia 2, por exemplo, que a gente já está passando para o dia 2 aqui, chegar um determinado documento, que no caso a gente vai estar representando aqui pela cor verde, mas que não significa que não é nem um exemplo do A, nem um exemplo do B. Então ele vai entrar como desconhecido. O que significa? Ele vai apontar para o usuário dizendo, olha, eu não entendo o que é esse novo tipo documental, vamos dizer assim, ele não é do tipo A e ele não é do tipo B. Então você, como usuário, vai ter que me dizer, ou seja, já estamos tirando da figura do administrador, a gente está dizendo que o usuário que está, quem seria este usuário? Ou seja, os operadores do sistema, para quem conhece o Capture sabe mais ou menos como ele funciona, né? Primeiro tem o passo lá da digitalização, depois tem o passo da melhoria da imagem, para depois cair aqui na classificação. Depois que cair na classificação, ele vai tentar fazer esses reconhecimentos automatizados,
Aquilo que ele conseguir, ele segue adiante para os seguintes passos de processamento, e aqueles que ele não conseguir, como por exemplo esse aqui que é o verde, então aí ele vai apresentar para o operador. Quem é o operador? É aquelas pessoas que estão na estação de validação. Tá? Lá na estação de validação ele vai aparecer como desconhecido para esse usuário. E esse usuário então vai olhar, obviamente ali com uma gestão de um supervisor, e vai dizer, olha, vamos treinar, vamos utilizar esse novo documento, já que ele é um documento desconhecido, para dizer o que é. Na grande maioria das vezes, o usuário não precisa de muito treinamento, até porque é uma identificação gráfica, né? Então você vai olhar ali um RG, você sabe que aquele documento, né, um ser humano vai saber que aquele documento é um RG. Se for uma conta de luz, ele vai saber que é uma conta de luz. E se é um contrato, ele vai ler ali de alguma forma. Então ali já é um ser humano tentando entender, para ele dizer para o sistema, olha, isso aqui é um tipo C, por exemplo. Então, vamos fazer a representação gráfica do dia 3, aonde então o verde ele já classificou ali como já classificou como um documento do tipo C. Então, quando vier ali um monte de documentos agora, sendo A, B ou C, ele vai fazer a separação da mesma forma que ele tinha feito lá no primeiro dia. Então, isso significa que a grande diferença do primeiro dia para os demais dias é o quê? No primeiro dia, foi o administrador do sistema que classificou aquele, que catalogou, digamos assim, o tipo A e o tipo B, correto? Já no terceiro dia, aqui quem está fazendo esse catálogo já seria o tipo C. Já seria o administrador, ou melhor, o usuário do validation, tá? Porém, como esse usuário ele não tem o poder de administrador, ele pode sim fazer um treinamento errado do sistema, ok? E aí que a gente vai vou mostrar um pouco mais adiante ali a parte gráfica de como que funciona se caso um usuário acaba fazendo um treinamento de forma incorreta. Digamos que ele pega um documento que ele acha que não existe na base de dados do sistema, e ele vai lá e coloca como por exemplo, um documento que já tem ali, ok? Então aí eu vou mostrar um pouco mais adiante. No exemplo do dia 4, de novo, né, só fazendo uma representação gráfica ali de dias, para a gente fazer uma separação de tempo, chegou ali um quarto tipo de documento do qual o sistema não conhece, tá? Que seria esse roxo. Então ele vai se comportar da mesma forma, vai seguir classificando quem ele conhece da mesma forma, ok? Então eu tenho lá 4 tipo A, eu tenho 3 tipo B e tenho 6 tipo C, ok? De acordo com o que chegou para mim. Porém chegou um cara aqui que é um tipo documental que eu não conheço, ele é um cara novo. Então ele vai de novo sinalizar ali falando, olha, esse aqui é desconhecido. De novo os usuários podem então dizer, não, esse aí é o tipo B. Então, indo lá para o quinto dia, agora que o sistema já sabe que ele é o tipo D, assim sucessivamente ele vai seguir a separação. Como que isso funciona na prática? Na prática, existe para o administrador do sistema um dashboard. Esse dashboard ele é em tempo real, a cada 1 segundo ele chega um novo documento aqui e ele vai sinalizando para o usuário, olha, chegou aqui às 10h46 e 30 segundos, por exemplo, chegou um documento onde eu entendi que ele é um documento, por exemplo, aqui ele está separando por cidade. Esse aqui é Campinas. Às 10h46 e 29 chegou um de Fortaleza. 10h46 e 28 chegou um de Bragança Paulista. 10h46 e 27 São Paulo. Então, a cada segundo ele está aparecendo um novo documento ali conforme está passando lá no servidor. E tudo aquilo que ele não entendeu o que é, ou seja, que ele provavelmente é um exemplo novo ou que ele não conseguiu classificar, ele vai dizer, ó, desconhecido, que é, voltando naquela nossa representação gráfica lá, é quando ele põe aquelas interrogações dizendo, eu não sei o que é isso. E aí o usuário então pode entrar lá e falar assim, não, esse aqui é do Rio de Janeiro, esse é um RG, esse é um contrato, ou seja, lá o que for, ok? Então, são pouquíssimos cliques. Tá? Na verdade, assim, o usuário, o operador, quando ele está fazendo o trabalho dele ali de digitação, ou seja, que ele está fazendo a indexação dos documentos, ele pode simplesmente ver que foi classificado como desconhecido e ele dizer, não, isso aqui é Rio de Janeiro.
Então, a partir disso, você está auxiliando o sistema a não só ter um único exemplo daquela, vamos usar aqui o exemplo aqui da nota fiscal do Rio, mas sim agora eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quanto mais exemplo, melhor para o sistema, para ele ter uma base comparativa um pouco mais avançada, para ele saber exatamente, para ele ter mais certeza daquilo que ele está classificando, ok? Bom, pessoal, por hoje é o que eu tinha para cobrir aí do Classify. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, webviewersolution.com é o nosso site, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado, até a próxima.